Mensageiros do Amanhecer, capítulo 17. A linguagem da luz. Avatares e mestres permeiam agora a estrutura do mundo, trazendo seus próprios instrumentos de ensino. Estes instrumentos utilizados no planeta, artefatos que não pertencem à sua dimensão, são formas simbólicas que, literalmente, possuem vida própria. Eles criam o que se conhece por linguagem da luz. Vocês receberam implantes, formas geométricas que ativam determinadas informações no vosso interior. Eles também facilitam, para quem está trabalhando com vocês, o processo de enviar informações diretamente para cada ser humano. Quase todos receberam implantes e, se ainda não foram implantados, brevemente o serão, caso desejem abrir-se e alinhar-se. Ninguém recebe implantes se não o desejar. Esta estrutura da linguagem da luz é uma forma de receber informação e energia que facilita o vosso desenvolvimento. Trata-se de um método de aprendizado que não envolve livros nem o intelecto. Envolve abrir-se e acreditar que existe uma hierarquia, cujo tamanho imensurável ultrapassa a vossa compreensão e que vem trabalhando com a humanidade desde o início. Esta hierarquia trabalha com amor, cultiva quem são vocês e tem sido capaz de enxergar através dos mecanismos do tempo que estão aferrados ao planeta para saber que a consciência está pronta para dar o salto evolucionário. Existem 144 mil membros da hierarquia espiritual infundidos na estrutura do planeta nos dias de hoje. Cada mestre possui seu próprio selo que representa uma parte da linguagem da luz. Portanto, vocês têm 144 mil selos de energia que serão infundidos em cada um dos seres humanos. Para começar, irão trabalhar com as 12 formas que o vosso corpo consegue sustentar. Mais tarde, quando a transformação tiver ocorrido, haverá a infusão das 144 mil estruturas da linguagem simbólica. Será um crescimento impossível de lhes explicar nesta encarnação. Esta mutação consiste num processo que se desenvolve dentro de vocês, que irá permitir-lhes mudar para outro plano de experiência. Todas as pessoas do planeta possuem o potencial de evoluir por meio desta mutação. Muitos interromperão o processo por falta de vontade de se alinharem com a consciência superior. Quando se tornam conscientes da divina consciência que semeou este planeta, um intelecto vasto, amoroso e que trabalha com vocês, a chamam e pedem para fazer parte dela, recebem o implante com as formas geométricas. As formas implantadas chegam como uma grande variedade de modelos, como, por exemplo, a estrutura da pirâmide. Por que a pirâmide é tão importante? Neste planeta, e em todo o cosmos, a estrutura piramidal é usada para representar uma grande unidade de consciência. É a estrutura mais difícil de ser criada em todas as suas múltiplas facetas e, contudo, é a estrutura da perfeição. É a estrutura que concentra a energia da Terra e a envia para o cosmos. As estruturas da esfera e da espiral também serão implantadas em vocês. Muitos gostam da espiral por terem vivido em culturas e sociedades onde ela era usada para comunicar diversas ideias. Serão também implantadas as estruturas das linhas paralelas e do cubo. E, claro, haverá a estrutura do veículo de Merkaba, uma figura de 5 lados. A figura de 5 lados representa o ser humano em seu estado mais amplo, totalmente livre. Alguns a conhecem como estrutura simbólica chamada veículo de Merkaba. É o projeto do ser humano sem limitações, quando ele é, inclusive, capaz de voar, algo que vocês, na sua grande maioria, não se considera capaz de fazer. Este implante chegará quando assumirem o compromisso verdadeiro. Os implantes de formas geométricas que irão receber dependem, antes de tudo, do vosso pedido de alinhamento. Dependem, também, de acreditarem que estas entidades escolheram dedicar-se a vocês, se vocês escolherem dedicar-se a elas. Se começarem a se desenvolver e permitirem que os chamados milagres, ou eventos magníficos, se manifestem em vossa vida, eles se manifestarão. Muitos receberam primeiro o implante de um círculo porque ele representa a forma de Deus, a unidade, o estar completo.
Outros escolherão a estrutura da pirâmide por terem vivido várias vidas próximos a pirâmides, por todo o planeta, umas descobertas, outras por descobrir. Vocês acham que o planeta inteiro é conhecido, mas existem ainda muitas coisas a serem descobertas, porque se deslocam de uma realidade para outra. No âmago das florestas existem muitas pirâmides enterradas, frequentemente soterradas por camadas e camadas de terra. Existem ainda muitas maravilhas a serem descobertas. Quem quiser acreditar que, na verdade, não existem limitações, poderá tomar a estrutura de Merkaba e sair do planeta com ela, mesmo enquanto ainda mora aqui. Se quiserem receber o implante de Merkaba, esse desejo deve existir dentro de vocês. Alguns já tentaram viajar com ele e sabem que podem usá-lo. Quando chamam Merkaba para vocês com sinceridade e desejam saber o que ele realmente significa, ser consciência ilimitada que viaja com o corpo, sem que este saia do planeta, então estão prontos para receber o implante. O Merkaba não é o implante mais importante, pois não existem implantes mais, ou menos, importantes. Os implantes chegam no momento mais adequado ao vosso desenvolvimento pessoal. Quando recebem implantes, um processo interminável de novas formas chegará até o vosso ser. Vocês não escolhem conscientemente a forma que lhe será implantada. Escolhe, contudo, a vida que desejam levar. Isso provoca a abertura para as estruturas da linguagem da luz. Vocês escolhem o que é importante para vocês todos os dias. Este é o vosso acesso às formas. Através do casamento das energias vocês vão guardando o alfabeto de luz no seu interior e esse alfabeto irá ensiná-los. Se sonha com formas geométricas, isso indica que elas estão trabalhando dentro de vocês. Ou talvez adorassem estudar geometria na escola. Se quiserem saber que implante receberam, observem a forma que aparece primeiro em vossa mente, sempre se repete e sobressai entre as outras. Existem muitas formas que não têm nome. Surgirão formas conhecidas que identificarão e que mais tarde assumirão novas formas que a vossa consciência não consegue traduzir. A espiral é uma das formas básicas da geometria da linguagem da luz. É uma ponte, um ensinamento em si mesma. Sua forma é codificada com informações e, quando seguem a espiral, ela parece não ter fim. Isto lhes mostra que a jornada para o interior não tem fim, e que a jornada para o exterior também não tem fim. Como espécie, serão capazes de dividir a vossa consciência e seguir em ambas as direções, mantendo a consciência unida. Partindo para a jornada interior sem fim e para a jornada exterior sem fim, vocês ligam-se a uma espiral conectada à verdade universal. Nós dissemos que as células do vosso corpo contêm toda a história deste universo. O ideal seria que percebessem a existência desta biblioteca de ouro dentro de vocês, nesta encarnação, e que aprendessem a ler o que está contido nela. Perceber a espiral interior é uma etapa da jornada. O truque consiste em, simultaneamente, seguir para dentro e para fora, percebendo que dentro e fora são o mesmo. A espiral existe em várias dimensões. Quando a visualizam, sentem que já a conhecem, embora no início estejam conhecendo apenas um de seus aspectos. Ao começarem a crescer com ela, vocês se apercebem que ela possui tantas dimensões que poderiam passar o resto da eternidade, usando as vossas palavras, explorando-a. Ela cresce. A espiral é a chave para extrair aquilo que está dentro de vocês. O vosso DNA tem a forma de uma espiral. Existem espirais à vossa volta e a linguagem da luz corre através dos filamentos de códigos luminosos, que também descem em forma de espiral. Isto é algo experimentável que irá evoluir para vocês. Em vossas meditações, sintam-se viajando por uma espiral, como se estivessem viajando dentro de um tornado. Visualizem-se observando uma espiral que se aproxima, semelhante a um tornado. E então, em vez de fugir, fiquem lá e deixem-se envolver por ela. Sigam com ela, pois a espiral é a porta para outras realidades.
Estas formas e figuras geométricas da linguagem da luz são coleções de experiências de indivíduos que encarnaram neste planeta, desafiaram as leis humanas, despertaram suas capacidades superiores e se manifestaram como linguagem e componentes geométricos. Estas energias viveram um dia como homens e mulheres sobre o planeta. Evoluíram para símbolos geométricos e existem em vossa esfera de atividades da mesma forma que vocês existem em vossos corpos. Estas entidades existem num sistema de linguagem, num sistema geométrico. Há universos desses sistemas, bem como visitas ao vosso universo provenientes destes outros universos nos dias de hoje. Há círculos e outras formas aparecendo neste planeta em plantações de cereais, inexplicáveis para vocês. Estas impressões são frequências, não um processo ou uma ação. Trata-se de uma melodia, uma história, que está sendo implantada na superfície da Terra com os símbolos de uma linguagem. Tais símbolos chegam para estabelecer determinada frequência e sua tendência é aumentar. Alguns de vocês construirão casas usando outras formas geométricas, além dos tradicionais quadrados e retângulos. As habitações nas Pleiades não possuem formas que vocês conheçam, e os pleiadianos sabem que formas e ângulos retêm energia. Em astrologia sabe-se que certos ângulos formam aspectos energéticos e que determinadas coisas acontecem quando estes ângulos se formam. Ocorre o mesmo com as formas. A Grande Pirâmide é um exemplo do uso de ângulos e formas. A energia concentra-se nos ângulos, nas formas, nas figuras e vocês podem aprender a criá-los e viver com eles. As energias são formadas e transmitidas dessa maneira. Também vão descobrir que determinados graus contêm determinados poderes e que pode ser muito desagradável estar dentro de certos ângulos. Às vezes é preferível dormir no meio do quarto, ao invés de na cama comprimida entre dois ângulos de 90 graus, porque o ângulo reto cria um bloqueio de energia. No meio do quarto, a energia flui ao seu redor. Estão sendo abertos muitos portais na realidade da terceira dimensão para trazer evolução à Terra. Certa vez, o planeta foi lacrado e colocado de quarentena porque havia forças lutando aqui. Houve guerras incríveis, cujos vestígios ainda podem ser vistos em certas áreas desérticas do planeta. Foram tempos de caos e confusão, em que deuses criadores se batiam entre si. Durante a mais recente onda de guerras, cerca de 10 a 12 mil anos atrás, a Terra foi selada, porque os seres que operavam dentro da luz perderam a batalha. Nem sempre a luz vence as trevas, vocês sabem. A luz nem sempre é vitoriosa, da forma como vocês compreendem a vitória, pois também ela precisa aprender a integrar-se com todas as porções de si mesma. O Criador primordial está em todas as coisas, e tanto a luz quanto as trevas fazem parte do Criador. Assim, a luz precisa incorporar a porção sombra de si mesma. O tempo orquestrou e reuniu os acontecimentos. Passaram-se muitos ciclos desde as últimas guerras, até os portais de energia poderem abrir-se novamente para deixar a luz entrar. Essa hora chegou. A luz está sendo orquestrada para voltar ao planeta e aumenta a cada dia. Para que a energia possa trabalhar a vossa consciência, ela precisa instalar-se aqui. A inteligência penetra em forma de ondas, formando figuras geométricas na Terra. Não são espaçonaves que pousam à noite nas plantações, deixando sua marca circular e partindo. Embora alguns círculos tenham realmente sido causados pelo pouso de espaçonaves, a inteligência pode adotar a aparência que desejar e frequentemente vem em forma de ondas. Chegará o tempo em que, literalmente, uma enorme onda de luz cobrirá toda a Terra. A inteligência encontra-se além do mundo das palavras e das letras, pois trata-se de determinada frequência que pode chegar na forma de figuras geométricas. Pitágoras começou a perceber esse fenômeno, mas a sua geometria não foi compreendida pelas outras pessoas. Geometria é uma inteligência evoluída, um conjunto de experiências que podem comunicar uma quantidade gigantesca de informação.
Na verdade, os círculos nas plantações por todo o planeta foram feitos por sons acima da frequência humana, simplesmente para implementar essas figuras de linguagem. Muitas vezes, no início, essas figuras são círculos. Evoluirão para triângulos, retas e muitas outras coisas. Os círculos nas plantações têm sido mais frequentes na Inglaterra e no resto da Europa. Contudo, existem também na América do Sul e na região conhecida antigamente por União Soviética. Aparecem também nos Estados Unidos, embora certas pessoas estejam conseguindo dissimular a sua presença. Nós sabemos que há redes de televisão planejando fazer programas sobre esses círculos. Veremos o quanto fingirão nada saber sobre eles. Vai ser interessante. Estas formas geométricas assemelham-se a hieróglifos. Os hieróglifos e os pictógrafos, gravados nas rochas do planeta, são uma geração de inteligência semelhante. Em outras palavras, se alguém resolver ler os hieróglifos baseados na pedra da Roseta, eles comunicarão uma coisa. Se alguém for capaz de se lembrar da linguagem secreta dos sacerdotes, os hieróglifos lhes contarão outra história. E se alguém for capaz de compreender a linguagem dos deuses criadores, eles dirão uma coisa inteiramente diferente. Os círculos e formas colocados na Terra estão aqui para ajudá-los a sustentar e administrar a vossa frequência e para ajudá-los a ter coragem de viver a vossa luz. Eles proporcionam, de forma muito sutil, informações através da frequência, mas ninguém ainda consegue percebê-los. Estas formas estão ligadas entre si. Se todas fossem escritas simultaneamente nos campos de algum fazendeiro, no mesmo instante algo iria acontecer. Elas são enviadas de um continente a outro e transmitem uma faixa de frequência ao redor do planeta que irá ajudar a ativar a rede frequencial da Terra. Irão ajudá-los a não se sentirem tão assombrados com o que estão sabendo e a receberem sem muito desconforto as mudanças de frequência conforme forem ocorrendo. Isso é só um pouquinho do que os círculos das plantações podem fazer. Eles são muito interessantes. Vários deles foram idealizados e construídos pelos chamados mestres ascensionados. Há também uma brincadeira por trás disso tudo. Alguns seres, ao se tornarem muito evoluídos, desenvolvem um tremendo senso de humor. Eles encontram humor em tudo. Como já dissemos, as formas e figuras geométricas são portadoras de inteligência. São ondas de frequência que podem ser moduladas e alteradas. Estas figuras que chegam à Terra assemelham-se a ondas de energia, ou faixas de energia. Elas contêm inteligência e estão sendo enviadas para, na sequência, formar uma rede inteligente ao redor do planeta. Esta rede terá uma frequência que a humanidade poderá usar para evoluir. A linguagem completa ainda não chegou ao planeta. As faixas vêm para a Terra como o resultado de certa evolução da consciência. Entram por vórtices que atualmente estão atraindo essa frequência. Durante os bilhões de anos que a Terra gira em sua órbita, estes centros foram cobertos e soterrados. Alguns ainda se encontram dormentes. Muitos deles, porém, estão sendo despertados porque o selo que envolvia o planeta foi violado. Os círculos nas plantações constituem expressões fenomenológicas da conscientização. Chegam à realidade de vocês para mostrar-lhes que a mente racional não é capaz de controlar todos os dados, embora quisesse muito. Existe uma interseção entre esses eventos e os códigos de conscientização de todos os seres humanos. Todas as vezes em que a realidade não consegue ser racionalmente explicada, abre-se um nicho na consciência. Os círculos nas plantações encontram-se totalmente além da mente lógica. Forçam, portanto, a visão consensual da realidade a expandir-se, já que a realidade, da maneira como foi previamente concebida, não pode abrigar estes eventos como possíveis. Eles são um gatilho. Forçam a realidade a ultrapassar seus próprios limites. Existem numerosas razões para a existência destes círculos nas plantações. Basicamente, eles existem para forçar a mudança da realidade, para fazê-lo sentir em vez de pensar. A maioria das pessoas que estudam estes círculos pensam sobre eles, em vez de senti-las.
A Inglaterra está recebendo um número tão grande de círculos porque os britânicos possuem uma consciência muito orientada para o pensamento lógico. No entanto, as terras do arquipélago inglês estão coalhadas de espirais megalíticas e formações rochosas que vêm causando intensa impressão nas faculdades intuitivas de seus habitantes. Este fenômeno não tem lógica. Está forçando uma sociedade orientada pela lógica a reconhecer algo que não faz sentido, e de uma maneira muito brincalhona e óbvia, sem ameaçar a visão da realidade de ninguém. Se astronaves começassem a pousar por toda parte, as pessoas ficariam incomodadas. Quando pés de milho abaixam-se em círculos concêntricos e nem a um menos se quebram ou morrem, ninguém fica realmente muito triste. Percebem como as energias brincam com vocês. É necessário fazer certas coisas para que se aprenda sem sobrecarregar os circuitos. Esta linguagem está sendo introduzida no planeta como uma história, uma faixa de informação que sustenta uma frequência, que irá ajudá-los a sustentar a vossa própria frequência. À medida que se despertam, torna-se fácil para as outras pessoas lerem e reconhecerem vocês. Estão sendo monitorados o tempo todo, porque existem instrumentos que monitoram a evolução e a situação da consciência. Quando a consciência atinge determinado estágio recebe assistência de fora para estabelecer outros planos daquela frequência. Em outras palavras, digamos que vocês abram um restaurante e estão fazendo muito sucesso. Vocês cuidam de tudo e vendem uma comida realmente muito boa. Aí chega alguém e diz: que tal abrir uma franquia? Vamos levá-los a toda a parte. Estas figuras geométricas ajudam vocês a abrir franquias da frequência, espalhando-a por todo o planeta e sustentando-a. Trazem a vocês um novo nível de realização.